Bom dia a todos, mais uma sexta-feira do IDTC Simplifica. Hoje nós vamos falar de um tema que, embora a reforma, conceitualmente tenha sido abordada como a reforma do consumo, nós temos alguns impactos no planejamento patrimonial e sucessório. Então, convidamos e já agradeço por ter nos aceitado esse convite, já participou de uma reunião anterior, falando da tributação das BETs, o Márcio Quixadá, que ele é especialista em administração financeira pela FGV, governança corporativa pela Harvard Business School, e uma experiência tanto no cenário contábil nacional e internacional, como nas questões jurídicas, como advogado no planejamento patrimonial, trazendo para nós hoje essa experiência ampla, de duas áreas que impactam os planejamentos, e agora com as questões de reforma, tributação de dividendos, cenário internacional, nós vamos então abordar a necessidade de revisar esses planejamentos, de aproveitar algumas oportunidades que ainda possam ser viáveis para uma mitigação tributária no viés de planejamento estratégico com esses clientes, falar de instrumentos que muitas vezes caminham em conjunto para uma estruturação efetiva. Então, vou passar a palavra agora para o Márcio, agradecê-lo imensamente por compartilhar conosco hoje todo esse conhecimento. Agradecer a todos vocês que estão participando também do nosso encontro. Quem ainda não teve oportunidade, e é o primeiro encontro, o intuito do IDTC é trazermos uma linguagem simples, um bate-papo, compartilhar, e que todos participem. Então, tendo temas relevantes, tragam ideias para a gente, em conjunto, superar esses desafios, de tantas mudanças de legislação, e nos apoiarmos para, mais que nunca, trazermos o melhor aí para os nossos clientes, para um atendimento cada vez mais efetivo e contributivo para todos que vão participar hoje, e que a gente possa compartilhar. A nossa gravação também fica no YouTube, então compartilhar com amigos, com colegas, e que a gente cada vez mais possa levar aí conteúdo para os colegas, para os clientes que tenham interesse nos nossos temas. Muito obrigada, Márcio, e a palavra agora é com você. Obrigado, Amanda. Bom dia a todos. Obrigado a Luciana, que nos fez o convite para essa palestra. Em nome dela, eu saudo todos os membros do IDTC. É sempre um prazer estar com vocês. É um tema palpitante, que não deixa de ser denso, não deixa de ser complexo também, face à legislação atual e a vindoura aí, em função da reforma tributária. A questão também de planejamento, nós estamos no mês de novembro, né? Eu gosto muito de conversar com meus clientes e falar, vamos fazer um planejamento no curso do ano base. Chega novembro, já fica difícil a gente ter ferramentas e até de time, de tempo suficiente para implantar ou discutir matérias que envolvem decisões estratégicas que demoram tempo de serem absorvidas. Então, é uma matéria que eu tenho me dedicado bastante. A questão da holding familiar, da holding patrimonial, suscitou muitas questões, e muita gente aparecendo aí nas mídias, no Instagram, em vários locais, tratando de holding, e eu até falo assim, tratando de holding até um determinado capítulo do livro, né? Porque a holding, a patrimonial, ela se presta a vários objetivos, e quando se fala de aspectos nacionais, já tem a sua dificuldade, e quando envolve bens e ativos no exterior, desse detentor desse patrimônio, a complicação se torna um pouco mais complexa. E a holding, muitas vezes as pessoas falam, vou fazer a holding para ter uma proteção patrimonial. E isso, se esse instituidor ou esse sócio
já tem algum tipo de problema judicial, alguma execução, ou algo que interfira na sua vida civil, na sua vida do dia a dia, nós temos já julgados, inclusive do TJ de São Paulo, de desconsideração de personalidade, que vai até a holding, e o planejamento vai por água abaixo. Então, quando se for tratar de holding patrimonial, principalmente de administração de bens próprios, aí a gente vai entrar também na questão da holding patrimonial mista, tem que ter muito cuidado, tem que ter assessoria de um profissional capacitado, não aquele que muitas vezes só está interessado em vender um projeto sem um arcabouço de análise jurídica mais fundamentado. Tá? Então, vamos fazer esse bate-papo mais informal, estou à disposição aí, vamos colocar um tempo para as dúvidas, mas qualquer interrupção e inserção de comentários será bem-vinda. E vamos começar, né, Amanda? Quer começar por qual matéria? Vamos falar do ITCMD, do impacto que gera o ITCMD na estruturação das holdings? Perfeito. Acho que ITCMD, também um pouquinho de IBS, CBS, né, considerando receitas de locação, que também tem esse impacto. Então, partir com essas duas primeiras frentes relacionadas à própria texto de reforma, e depois, na sequência, a gente pode falar de cenário internacional, cenário de dividendos, porque a gente não consegue falar de uma frente sem que esbarre em outras, né? Elas são conexas, né? Esse impacto do ITCMD, né? Porque temos a questão no texto da reforma, então vamos, do nosso direcional, partir por ITCMD, acho que bem relevante. Bem diretamente, falo até dando um exemplo daqui da jurisdição de onde eu estou, que é São Paulo. Nós temos um ITCMD de 4% aqui em São Paulo, ainda se presta algum tipo de planejamento, especialmente se você fizer um pacto de doação através de uma constituição de uma holding para administração de bens próprios, e a questão de planejamento, o cerne da questão é o seguinte: hoje nós podemos usar o valor de livros histórico para fazer a incorporação da sociedade, ou seja, se o instituidor, o sócio ou a família possuir bens que no valor original da declaração, vou dar um exemplo, se tem um imóvel por R$1 milhão, eu quero constituir uma holding, eu integralizo esse imóvel por R$1 milhão na holding, logicamente o patrimônio líquido dessa holding vai ser R$1 milhão, e se eu quiser fazer um pacto de doação antecipando a legítima para os meus sucessores, herdeiros, eu vou ter a base de tributação do ITCMD de 4% sobre o valor do patrimônio líquido dessa sociedade. Essa eficiência tributária, ela vai deixar de existir a partir do próximo ano, à luz da reforma tributária, por conta do questionamento e da situação fática de colocar os bens a valor de mercado. Entra uma questão subjetiva também, qual é o valor de mercado de determinados bens, como é que isso vai ser aferido pelo fisco estadual, mas é um ponto também na legislação. Menciona na legislação, acho que será um grande desafio. E especialmente, eu vou voltar no exemplo anterior, esse imóvel pode ter um valor de mercado de 5 milhões, o ITCMD deve vir uma alteração de base para uniformidade, eu suponho, de 8% para todos os estados, lógico que depende de uma legislação a ser aprovada. São Paulo, como eu disse, ainda é um paraíso fiscal perante determinados outros estados, então a eficiência tributária se perde, porque o imóvel vai ficar no valor de 5 milhões, eu vou incorporar na holding, meu patrimônio já passaria a ser 5 milhões, que geraria uma base de TCMD de 8% sobre 5 milhões. Então, é uma diferença gritante no sentido de 1 milhão com 4, com 5 milhões numa base de 8. Então, essa é a questão da eficiência que se perde da holding patrimonial a partir do próximo ano. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada
como eu disse anteriormente, já estamos em novembro. Se alguém quiser fazer, eu estou aqui envolvido com 2 projetos correndo, aí são questões formais, de decisão da família, do instituidor, ou dos sócios que vão querer constituir essa holding, depende de JUSESP, contrato social, o próprio pacto doação, vai a cartório, base de TCMD, recolher. Então, o prazo está exíguo, nós já estamos no dia 15, eu diria que existe um mês aí de trabalho, mas o planejamento deveria ter sido feito antes para aqueles que queriam trazer a holding patrimonial como um instrumento de sucessório, no primeiro lugar, ou até mesmo de organização de gestão dos seus ativos. E tem a questão, Amanda, que você comentou, né, dos aluguéis. Tem holdings que se prestam, dentro da administração dos ativos próprios, a ter o aluguel, tem a receita, e o aluguel vai ser mais eficiente ter esse aluguel dentro da pessoa jurídica em detrimento da pessoa física, né? E aí, eu já entrando na esteira da holding mista, também tem holdings que possam ser operacionais, de fazer algum tipo de serviço ou faturamento. Eu não gosto muito dessa figura, né? Ela traz um pouco de complicação, especialmente no tema tributário. Eu vejo a holding patrimonial mais para administrar bens próprios, porque, senão, se você tem imóveis que são usados para atividade imobiliária, compra e venda, nós temos outras questões, né? Até de tributação da própria receita dessa atividade. Eu gosto muito da holding patrimonial, que está ali administrando os ativos da família e, eventualmente, se essa família tiver ativos no exterior, integrando algum outro bem na estrutura patrimonial dessa empresa. Márcio, a gente tem uma pergunta aqui que eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas em relação. A Elcia nos pergunta: digamos que para ter os benefícios da holding teria que ser formalizada ainda em 25. Teria necessidade desses estados para 26 terem as suas leis complementares, ou a questão de anterioridade já para janeiro não terá mais essa base ainda favorável? Como fica esse cenário? Na minha visão, o cenário teria que ser praticado no ano de 2025. Eu citei o exemplo de São Paulo, porque tem um diferencial, mas tem estados que têm tabelas diferentes, progressivas, de TCMD. Mas fica a questão do valor a mercado, né? 25 é valor de livros. Então, mesmo se eu tiver um estado com 8, com 10, ou com a alíquota que tiver, a eficiência tributária se perde quando eu tiver que incorporar valor de mercado. Então, o valor de livros no patrimônio líquido da holding, ela se presta no ano em curso que nós estamos, no ano base de 25. Perfeito. Também temos, né, em relação ao texto da reforma sobre TCMD, a isenção dos ativos, né, oriundos do exterior. Então, não temos mais esse benefício, que anteriormente não tinha regramento específico, até o caso polêmico Silvio Santos, né, recente aí, da mídia, que é um ponto bacana também para aproveitar o tema ITCMD. Eu já vou entrar nesse aspecto. Nós temos a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, a 13.655/18, no seu artigo 11, ela fala de territorialidade, né? Fala de bens situados no Brasil para efeitos de tributação e também de bens localizados no exterior. E aí, em complemento a toda essa matéria que sustenta o meu raciocínio, nós temos um RESP, um Recurso Especial 1787-659 de São Paulo, que teve uma decisão no STJ, que não incidiria o ITCMD sobre doação, herança, que é advinda do exterior. Isso foi complementado com o tema 825 no STF, que também deu uma segurança jurídica, vamos dizer, provisória, para que não ocorra bitributação.
Então, nós temos essas duas situações de julgamento em tribunais superiores que estão, assim, favoravelmente, a minha visão, favoravelmente caminhando em benefício dos contribuintes. Nós não temos ainda uma lei complementar do ITCMD, então tem uma questão aí que se coloca, se enquanto isso não tiver essa formalização da lei complementar, eu vejo que os julgados e o endereçamento dos tribunais e as argumentações dos colegas que estão militando nessas questões, bem ligadas à não incidência do ITCMD na vinda da herança ou doações de bens do exterior, né? Porque senão nós teríamos uma bitributação e na minha visão também, onde que está a jurisdição, onde que está localizado o bem, onde que o local que deve se fazer a sucessão. Perfeito. Temos mais perguntas aqui direcionadas ao momento, acredito que você já tenha dissertado sobre, mas o Bruno faz esse questionamento, que ele acabou de estruturar uma holding, e qual seria o momento ideal para a inclusão dos herdeiros e aproveitar a questão do ITCMD. Acho que o time depende, Bruno, desse desenho. Que jurisdição que você está. Aqui em São Paulo, até eu conversei até com um fiscal da Receita, que ele falou que São Paulo é um paraíso fiscal ainda do ITCMD, né? Você ainda tem essa vantagem dos 4%, com cotejando do Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%. Então, já tem uma diferença brutal. O pacto de doação, se aproveitar, seria agora em 25%, se a holding estiver bem estruturada, já com o seu patrimônio líquido, a sua base de cálculo de apuração. Não sei se é essa a questão que o Bruno colocou. Perfeito. Vou aproveitar também, enquanto a gente transfere para o próximo tema, agradecer a presença dos diretores, fundadores que estão aqui nos prestigiando, Charles, Iris, Paulo, também a presença hoje do Marco Sintra. Muito obrigada por compartilhar dessa sexta-feira conosco, é uma alegria, uma honra sempre tê-los conosco nesses encontros. Muito obrigada. Complementando, Amanda, a questão que eu tratei da holding aqui brasileira, uma estrutura de ativos na jurisdição Brasil, ela se complica quando tem ativos no exterior, porque nós temos várias questões, né, dos ativos no exterior, até que impactam na própria pessoa física, a partir da 14.754, a apuração de rendimentos, se eu vou fazer opaco ou transparente, se na pessoa física, se eu tenho que ter demonstrações financeiras, se eu tiver uma PIC lá fora, uma estrutura offshore. Então, as coisas acabam se complicando no sentido técnico, não que seja inviável enfrentar uma complicação técnica, mas são assuntos bem sensíveis que merecem um olhar muito próximo dos advogados, eu diria, dos colegas que estão aqui nessa matéria, porque é muito suscetível qualquer tipo de movimentação no exterior. Muitas vezes eu tenho uma aplicação que ela não está disponível, eu vou gerar um imposto optando por uma tributação na figura da transparente, e eu não tenho nem o recurso para pagar os 15% que vai ser apurado na minha declaração de imposto de renda à pessoa física de ajuste. Então, isso tudo envolve a holding, como declarar, e eu faço também uma observação: não incluir, eventualmente, no inventário os bens que estão no exterior, aí nós caminhamos para um aspecto até de contingência fiscal. Eu posso até discutir não pagar o ITCMD, mas do inventário eu tenho que trazer qualquer tipo de bem, onde que ele estiver, para a apuração da partilha. Se eu vou pagar o ITCMD ou não, se vai ter uma bitributação, é uma outra discussão, mas eu não posso
de uma maneira, vou falar até entre aspas, esfriar o meu patrimônio. O patrimônio está lá e os herdeiros têm que receber esse patrimônio de forma correta dos haveres, daquilo que existe de ativos da partilha que vai ser feita no bojo do inventário. Aí já é uma matéria também de direito de família que muitas vezes eu conheço, mas não me adentro muito porque não é a minha especialidade. Perfeito. E sempre pensar no objetivo e como é composto esse grupo familiar, né? Porque o planejamento é um cobertor muito curto. Se pensar só na tributação, eventualmente utiliza um único instrumento que, com tantas mudanças legislativas, quem estruturou a hold por um fim nos exercícios anteriores, se não fizer esses revisamentos no planejamento, entender que não é estático nessa necessidade para conseguir alocar de uma melhor maneira, mas também ter o cuidado com os outros fins, né, do planejamento, a governança propriamente, e não utilizar como um produto ali de prateleira. A holding salvará de toda a tributação, e eu acho que muito importante também trazer essa conscientização, porque abre-se Instagram hoje em dia, você não pagará ITBI, não pagará ITCMD. Você vê de tudo na rede social, eu sou cansado de ver, né? É muito preocupante, porque são instrumentos que trazem eficiência, trazem organização no viés de planejamento. Eu vejo também que até no cenário arrecadatório, né, quando existem oportunidades, as pessoas vão se planejar para isso. Se não houvesse, o Estado também deixaria de arrecadar por um grande período até que acontecesse o evento final ali, um falecimento. Então, contribui para o sistema de uma maneira nas duas pontas, trazendo algumas oportunidades para quem vai planejar, para quem terá um investimento, antecipando uma tributação que estaria lá na frente, e observar todos esses pontos. E você enxerga, Márcio, que essas mudanças de legislação oriundas de reforma, de projetos da questão dos dividendos, aquece o planejamento para o cenário internacional, para saídas fiscais? Como você está enxergando o mercado nesse cenário? A sua observação é muito importante. Esse cenário está superaquecido. Eu, que milito há bastante tempo no mundo offshore, aí há mais de 35 anos, as demandas estão intensas. Aí tem a questão dos dividendos, que a gente pode fazer uma observação um pouquinho mais adiante, mas você citou um ponto que eu já quero tratar antes de esquecer. Quando você tem ativos no exterior, a sofisticação é inerente, porque você pode estar com um trust. Num trust, você não está vinculado ao direito de família tradicional aqui, da partilha, da parte disponível, dos 50. O trust é um contrato, eu vou decidir lá no trust qual é o meu desejo, o settlor ou o grantor, que são sinônimos, vão decidir como os beneficiários, os herdeiros, vão partilhar desse patrimônio, desse wealth. Eu posso fazer divisões completamente desproporcionais. Eu tenho acompanhado até de famílias que têm vários trusts, que têm filhos de primeiro, de segundo casamento, tem proteção de uma situação matrimonial específica. Então, tem trusts hereditários que dão ao beneficiário um rendimento ad eterno, para que fique perene o patrimônio da família. Os trusts são construídos à modulagem do desejo do instituidor, lógico, com assessoria de advogados especializados. E isso envolve também aspectos tributários, daquele ativo que está sob gestão do trustee, do diretor. Eu utilizo muito nos meus planejamentos a jurisdição de South Dakota, que é um estado que protege muito a questão do sigilo, já entrando até num ponto muito, muito importante que os clientes demandam. No caso de South Dakota, após 2 anos, eu não consigo mais quebrar o sigilo, mesmo tendo uma demanda judicial
na origem da jurisdição onde que esse settlor, ou grantor, instituidor desse trust está. Então, é muito vantajosa para aqueles empresários ou famílias que têm estruturas pesadas de investimentos em empresas no Brasil, ter a segurança que o patrimônio está protegido lá fora contra qualquer tipo de penhora ou discussão empresarial, mesmo no campo da arbitragem, mas muito no campo judicial. O Estado de South Dakota dá essa proteção. Tem outras jurisdições importantes, Delaware, Wyoming, Nevada, a Flórida também é uma jurisdição que os brasileiros gostam muito, mas o trust não é tão robusto, as pessoas usam mais ali para comprar um imóvel, faz uma LLC, bota o imóvel, depois faz um trust, e o que eu tenho visto que me chama deles acaba sendo maior que o nosso, né? É isso, e o que me chama muita atenção, Amanda, e que me dá até arrepio, já falando assim na minha parte prática mesmo, de pessoas que deixam bens no exterior na pessoa física. Isso, para mim, é uma incorreção, uma falta de orientação jurídica dessas pessoas, e vejo de muitos valores de montantes consideráveis, e isso causa transtornos tanto no aspecto de inventário, de proteção, e até desse ativo, se eventualmente gerar uma renda, como é que essa renda vai ser reconhecida por esse detentor desse ativo, né? Eu sempre prefiro ter a estrutura do trust, eu consigo diferir a receita do trust com algumas ferramentas. Hoje se fala muito em tokenização de ativos, tem produtos que trazem uma segurança maior para o investidor, mas o aspecto dos ativos no exterior tem que ter uma assessoria muito especializada, legal, e no sentido jurídico, e que não se mistura, eu sempre deixo isso muito bem pontuado. Nós, como advogados, temos a obrigação de dar o advisor legal. O advisor financeiro, isso fica por conta do banqueiro ou da instituição financeira que o cliente escolher. Nós não podemos estar vinculados a decisões financeiras de onde alocar o recurso ou de como aplicar, se renda variável, renda fixa, bonds, etc., imóveis, real estate. Então, o nosso trabalho como advogados tem que estar limitado na orientação jurídica da boa estruturação, mas, logicamente, olhando aspectos contábeis, por exemplo, quando essa estrutura do exterior está sendo tributada pela opção opaca, que vai gerar um financial statement, uma demonstração financeira, eu tenho clientes que me obrigam a ir semestralmente para o exterior para ter uma conversa com o CPA, com o contador local, para ver como que está sendo a geração da receita, das despesas, para não gerar, muitas vezes, até base positiva do imposto de renda de 15% que ele vai ter que trazer para oferecer na pessoa física dele na declaração de ajuste. Então, quando envolve ativos no exterior, estou aqui até sendo um pouco repetitivo, a sofisticação é grande, tem vários players de muita qualidade fora, os banqueiros também estão atuando muito fortemente, os banqueiros brasileiros, as instituições aqui, na sua área de wealth, são muito especializados, e muitas vezes eu prefiro até trabalhar com bancos de sede no exterior, que me dá mais uma tranquilidade de não acesso, eventualmente, a uma quebra de sigilo por alguma decisão ou demanda judicial. Eu prefiro trabalhar com instituições estrangeiras de bom porte, que dão a segurança para os clientes e que têm produtos de boa qualidade, né? Tem muita gente nesse mercado que não trata a clientela da maneira adequada. Você tem que fazer um trabalho de primeira qualidade e orientar o seu cliente para estar nas melhores casas, com a melhor assessoria e que esteja bem protegido. E tem famílias que têm até um receio quando escuta offshore, parece que é uma coisa ilegal, você está caminhando para uma determinada
sonegação fiscal, não um planejamento tributário lícito. Então, isso tem que ser desmistificado também, e isso só pode ser desmistificado com profissionais habilitados para tanto, Amanda. Perfeito. Deixa eu aproveitar, agradecer também, que a gente não consegue visualizar todos aqui, mas a nossa querida Ana Lúcia Maleb, fundadora e diretora, nos prestigiando em todos os encontros, e também o Luiz Carlos Junqueira, super participativo, né, em todos os encontros, inclusive no grupo do WhatsApp, com provocações, E eu gosto muito dos apontamentos do Luiz, porque tem um olhar técnico e, ao mesmo tempo, nos provoca demais as questões que ele traz no grupo. Vocês dois mesmos, na notícia, resulta no nosso grupo muita riqueza dessa troca com o olhar técnico que o Luiz traz, mas de uma maneira, ele foi na própria notícia, identificou, mas está falando de uma abordagem que nos dá a entender, né, um cenário que não é o que a própria legislação tá trazendo. Então, essa riqueza que ele nos traz com a técnica dele, só temos a agradecer, Luiz, por toda a sua contribuição. Eu já estava esperando uma pergunta do Luiz. Desde a palestra sobre as BEPs. E, Luiz, ontem eu até falei para a Luciana, está fazendo um parênteses, ontem eu palestrei num evento de BET aqui em São Paulo, sobre tributação, governança, que também é um assunto muito caro para mim, e riscos legais, e você teve uma participação muito profícua, positiva lá na nossa última palestra, uma pergunta muito bacana, e eu estava até aguardando a sua participação aqui quando eu te vi na tela. Sinta-se à vontade. Obrigado, gente. Ficou muito lisonjeado com os elogios. E, bem, eu vou pegar um gancho, então, já que eu aproveitei. Eu estou vendo alguns, não sei se tributaristas, consultores, eu não sei definir muito, mas assim, a gente prima por uma linguagem acessível, mas assim, está tendo muitas formas de abordagem tributária, né? De vendedores, né? Uhum. E eu estou vendo até pelo TikTok, e aí o problema é que realmente aí a simplificação excessiva ela confunde mais, né? E realmente as pessoas vendendo essas holdings, dizendo que precisa ser precisa ser feito esse ano, isso sim, tal, mas vendendo holdings como uma solução, como uma panaceia. E o que eu acho que o que eu queria muito a ajuda de vocês, eu não sou uma pessoa tão atuante assim na área imobiliária, era, por exemplo, para quem tem mais de 3 imóveis, né, na pessoa física, para aquela pessoa que vai ser contribuinte do IBS, para aquela pessoa que vai ser contribuinte do IBS na física, né? O que a holding ela seria, eu sei que é uma pergunta também vai ser muito generalista, mas a holding ela seria neutra, favorável ou desfavorável, considerando aluguéis só? Acho que venda, para mim, me parece desfavorável, mas aí eu passo para vocês também. Luiz, eu vou entrar na sua primeira observação. Eu sou totalmente contrário, e para mim é um desserviço quando se colocam nessas mídias sociais a holding é um elixir para tudo. Exato. A holding é para uma estrutura bem pensada, de planejamento, aí o ambiente sucessório de uma família, de pessoas que têm patrimônio a zelar. Não é simplesmente fazer uma holding, parece que é um produto que você vai no supermercado, pega lá o sabão em pó e está tudo resolvido. Exato. Tem inteligência jurídica atrás disso, do próprio contrato social, acordo de cotistas, acordo de acionistas, regimes de casamento dos herdeiros, conselho de administração, governança. Tem uma lista enorme, e até de valorização e de perenidade da própria empresa. Não é uma empresa de prateleira que vai resolver o meu problema, e essas soluções
muito simplistas me dão medo. Eu estou nesse mercado há tanto tempo, já vi de tudo, e até mencionei antes do início da nossa palestra, falei com a Luciana, o que nós temos a vender como profissionais do direito é a nossa inteligência, o acúmulo que nós temos de horas de voo, de investimento no nosso estudo, de noites mal dormidas e pensando nos problemas dos clientes. Isso é um valor agregado que tem um conhecimento acumulado, intrínseco aí dentro, que não pode ser também de comprar uma hold, vou pagar um valor, ou ser cobrado por taxa horária. Isso não pode ser, isso é um desserviço para a nossa profissão. É um risco que a gente está tendo. Quando eu vejo isso, eu fico realmente, de um lado, muito triste, mas também, de outro lado, até contente que dá oportunidade para os bons profissionais aparecerem. Então, a hold não é um elixir, não é uma panaceia, e aí você entrando na questão do aluguel. Tem que avaliar caso a caso, tailor-made, ver se mais de 3 imóveis, se compensa na pessoa física, se compensa na pessoa jurídica, da holding mista, como eu mencionei, se são muitos imóveis para aluguel, de aluguel. Então, tem toda uma questão, e aí eu vou até falar da holding, já entrando num tema que fugiu um pouco aí do nosso speech, que é o ITBI, que também tem uma situação de julgado lá no Supremo, teve 3 votos favoráveis, me corrija se eu estiver enganado, do ministro Alexandre de Moraes, do Zanin e do Fachin, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Então, o ITBI também é uma questão que tem sido discutida aí nas prefeituras, até com questões de mandado de segurança, que é recolhimento na hora da incorporação de uma holding só de administração de bens próprios, né? Tem que ter esse cuidado, porque se eu coloco mais imóveis, se eu tiver estoque para vender, já é outra configuração, tem que ter um KNAI diferente. Então, a holding não é um simples tratado que eu vou fazer ali de bate-pronto, ela envolve um estudo, e aí, dentro dessa minha colocação no ambiente global, ela tem que ser formada, tem que ser estruturada com conhecimento acumulado, com muita paciência e com muito planejamento. E nós estamos no final do ano. A questão aqui em São Paulo, que eu estou vivenciando, é justamente aproveitar o diferencial do ITCMD, a questão do valor de mercado. Mas no ano que vem, a holding também não vai deixar de existir. Nós vamos ter que trilhar e trabalhar dentro da legislação do ITCMD que vier, dependendo do julgado, das decisões dos tribunais, ela vai continuar a existir como sempre existiu. Tem famílias de empresários aqui que têm holdings seculares no ambiente familiar. Então, não dá para ser vendido como, quero deixar isso muito pontuado, como um produto de prateleira que eu vou lá no Instagram, vejo lá, está o camarada falando de hold, olha, tem que fazer agora. Tem que fazer no momento que for justo, naquele momento que o assessor jurídico entender que é apropriado para aquela família, que não vai criar problemas de dissidência dentro da própria família, ou no ambiente societário específico. Então, eu tenho uma visão muito particular e agradeço muito a sua colocação, Luiz, e espero que tenha sido claro na minha resposta. Não, perfeito. Acho que a gente tem que realmente desconfiar dos produtos de prateleira, porque é difícil. A gente não está, acho que na década de 90 a gente tinha aquelas ações que elas serviam desde da microempresa até o maior banco brasileiro. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia o nosso ambiente é mais complexo, é mais multifacetado, e a gente precisa realmente sentar e fazer conta, né? Fazer conta e analisar prós e contras, porque muitas vezes o que você ganha no imposto você perde em outro, o que você tem uma vantagem no aluguel, você tem uma desvantagem na venda. Tem desvantagem no dividendo, tem uma questão de distribuição, tem questões familiares, sucessórias que têm que ser avaliadas, né? Então, é muito complexo, né? E você falou de um ponto também que sempre me desagradou do passado. Vinham os colegas com aquelas teses, né? Vinham com
os manuais, as teses dava para a empresa pequena, para, como você mencionou, para uma grande corporação, e ficava vendendo tese. Isso a gente já ultrapassou, lógico que a questão do contencioso tributário é de suma importância, né, todas as suas nuances. Eu não sou um processualista, eu sou mais um consultivo e da parte prática. Eu vejo muito mais a venda da solução consistente para o cliente daquilo que ele está precisando. E hoje eu atendo famílias, eu atendo empresas de middle market, que eu comecei com a pessoa física e fui para a família e vice-versa. E é esse o ambiente que as holdings são muito necessárias até para compor as questões sucessórias, que é a nossa matéria aqui, né, Amanda, do planejamento sucessório, que a gente vai para o tributo, né, ITCMD, ITBI, distribuição de dividendos, partilhas e etc. Né? São assuntos muito conexos e muito específicos quando se trata da constituição da incorporação de uma holding. A Iris levantou a mão. Vamos ouvi-la. Oi, Iris, vamos lá. Oi, doutor Márcio, Camila, Amanda, querida, tudo bem? Bom dia, né? Como sempre, as nossas lives aqui são espetaculares, né? Eu queria só fazer um comentário, doutor Márcio, assim, as suas ponderações refletem, né, uma excelência absoluta, né? Considero, assim, sua participação aí, nós temos aqui, minha gente, uma preciosidade, né, uma joia jurídica, porque realmente essas considerações são de uma pessoa que entende perfeitamente, que tem uma preocupação muito grande com a parte social, quer dizer, não é só ir fazendo. Como o Luiz e nós todos estamos vendo, né, as pessoas botando um terror, então eu também tenho sido abordada por vários clientes, olha, a holding correndo, vamos fazer, e não entende o contexto, porque a holding não é só a transferência e a efetiva, o pagamento do ITCMD menor, mas também tem outros impostos que envolvem uma holding, tem o próprio imposto de renda. Aqui no grupo a gente estava, inclusive, comentando sobre a questão do IR, agora a distribuição de lucros, etc. Então, isso tudo é impactante, né, economicamente, então não é só diminuir uma alíquota, a gente nem sabe efetivamente se essa alíquota de 16, sei lá, vai chegar para o ITCMD, então é um tema realmente muito, muito caro para nós hoje, que a gente tem que tratar com muita delicadeza. Muito obrigada aí pelas suas considerações. Eu queria só pontuar o seguinte, algo que me preocupou, né, com a PL 108 que vem vindo aí, só falta sancionar, é que lá no artigo 173, ele pontua que as administrações, que para apuração da base de cálculo do TCMD, as legislações tributárias estaduais e distritais ou distritais poderão considerar algumas coisas, né? Então, na verdade, agora liberou as administrações, que já era de alguma forma, mas comedida pelo valor venal do imóvel, a determinar, né, estabelecer um valor de mercado do bem ou direito relativo a bem imóvel fixado por um meio de planta de valores. Então, isso é algo que me preocupa muito, porque a depender de uma certa subjetividade da administração, não que isso já não tenha, mas a gente sabia ali que o valor venal, ele sempre foi um valor não efetivamente de mercado deste produto, do imóvel, mas um valor para fim tributário, valor venal especificamente para tributação, de todos os tributos patrimoniais. Então, agora uma mudança até de cultura das próprias administrações e esse ponto que eu acho que é muito subjetivo. Então, até que ponto, doutor Márcio, o senhor entende que isso vai causar, e a tendência e a ideia da reforma, simplicidade, etc., seria uma não judicialização, uma desjudicialização. Então, eu me preocupo muito, porque esses pontos todos legislativos, eles propõem, né, e sugerem uma excessiva judicialização. Então, eu gostaria que o doutor Márcio falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Iris, obrigado pelas suas considerações, ficou envaidecido e com muita responsabilidade aqui na participação. Isso me dá um peso aqui de
de estar participando com vocês numa questão que, para mim, é muito cara e muito importante, que é o meu foco, o meu core business de trabalho. E eu não tenho também a dimensão de toda a palavra final. Eu sempre comento que cada caso é um caso, você mencionou, eu sou muito assim de fazer o trabalho pessoal, talhado para cada família, para cada cliente, e isso vai até na esteira que o Luiz comentou, cada caso é um caso, se é imóvel, se tem mais patrimônio, tem ativos no exterior. O PL, que está aí para ser sancionado, traz essa questão. Isso já se enfrenta aí quando se vai, até de holdings que foram constituídas anteriormente, quando foi passar a matrícula lá, a prefeitura falou, não, eu quero o ITBI aqui do valor venal. Tive um caso recente na prefeitura de Angra dos Reis, foi uma briga danada. E cada prefeitura, e aí está dando uma abertura enorme, nós não temos uma legislação ainda complementar regulada do ITCMD, e até a questão do ITCMD, ele vai ser 8, vai ser 12, vai ser 18, como é que vai ficar essa carga tributária? Então, nós vivemos numa quadra de ambiente jurídico e social também, complexo, porque nós temos o PL aí que vai ser sancionado, está trazendo essa matéria. Nós temos os julgados o tema 825, como eu mencionei, do STF e do ITCMD. Tem a situação lá do RESP no STJ. Tem o ITBI. Então, nós temos um risco legal inerente a todo esse contexto da holding, ou desses planejamentos tributários, melhor dizendo, que nos deixam com uma certa preocupação se a gente vai por um caminho ou outro. Então, o olhar muito focado, com muito cuidado, com muita diligência profissional, é que o cliente merece hoje. É isso que nós temos que entregar. Nada diferente disso, Iris. E não tem resposta, a gente tem que ver como é que isso vai andar. Então, a holding não é... Se não der para fazer a holding esse ano, que eu acho que já não dá para fazer, vamos fazer no ano que vem, se for necessário, olhando todas essas circunstâncias. Esse PL da tributação da renda tem nuances extremamente interessantes e complexas, especialmente também no campo do exterior, do imposto de renda da pessoa física mínimo, da base de cálculo, dos redutores, né? No caso do imposto de renda, herança e doação não está na base de cálculo. Aí como é que você vai contrapor para a questão do estadual, que vai querer ter a base de cálculo para cobrar o ITCMD? Então, tem situações que são, eu falo assim, conexas, estão interligadas, que nos trazem uma responsabilidade como operadores do direito de grande peso nas nossas costas. Então, vamos fazer o trabalho com conhecimento acumulado, olhando caso a caso de cada cliente, de cada família, ou de cada instituidor dessa sociedade, e não simplesmente como um produto de prateleira, que eu sou completamente averso a esse tipo de situação. Com certeza, hein, doutor Márcio? E outra coisa também, esse planejamento sucessório desenfreado, ele não leva em consideração que esses sucessores, eles podem ser um grande problema no futuro aí, não é? A gente tem casos aqui, infelizmente, né, de filhos que promovem ação de despejo contra pais, etc., por conta de um planejamento sucessório que não repensou, né? Então, às vezes, a pessoa... Muito bem observado, Iris. É a questão do pacto, se o pacto não for bem construído, da questão do usufruto, a imperabilidade, a incomunicabilidade, eu falei de regime de casamento dos herdeiros, tem vezes que os herdeiros se dão bem, tem questão dos menores, tem pessoas com restrição de capacidade cível, de alguma deficiência, que muitas vezes eu me defronto com isso. Como que vai fazer passar para um herdeiro? Quem que vai? Tem questões de curadoria, de curatela. Então, são coisas muito sensíveis, não é? De novo, não é prateleira, vou fazer a holding, tá tudo resolvido, não é assim. Então, um pacto de doação mal feito, como também uma holding que eu mencionei,
pode ter uma desconsideração de personalidade jurídica. Tem julgados no TJ São Paulo já muito embasados nesse sentido, que foi feita a holding só, eu vou proteger meus ativos, vou fazer 1 ou 2 camadas aqui e ninguém vai me alcançar na execução fiscal ou na penhora judicial de uma demanda trabalhista. Não é assim que funciona. Então, e mais, como eu falei, quando envolvem ativos no exterior, mais ainda, qual a jurisdição que eu vou escolher, qual o melhor ambiente, qual é o melhor país que eu tenho que trabalhar, pode ser Estados Unidos, pode ser Europa. Europa, para mim, é um pouco mais complexo. Os Estados Unidos ainda tem como opinião que um tax haven, um paraíso fiscal ainda muito forte, né? Mas na pessoa jurídica. Na pessoa física, se você abrir uma conta no Bank of America, num banco de varejo, lá o Wells Fargo, o FATCA já dá direto, já aparece na sua declaração pré-pronta na Receita Federal. Essa conexão já está estabelecida e eu também tenho uma preocupação que eu queria partilhar com vocês. Eu tenho uma ideia que, mais tarde, a própria CBE, que você informa de maneira estatística para o Banco Central os seus ativos, ela já está ficando tão sofisticada, pedindo valor patrimonial, valor da ação, se tem valor de mercado, quando que isso vai ser cruzado com a Receita Federal também. Então, tudo hoje está eletrônico, então nós não podemos botar os nossos clientes em risco, temos que fazer o trabalho com muita parcimônia, com muita categoria e conhecimento daquilo que a gente vai estruturar a holding de novo, pegando aí o gancho do Luiz, e que é o meu também. Não é elixir, não é remédio, não é solução de qualquer problema, ela tem que ser feita com muito cuidado e tecnicismo apropriado. Amanda? Faltou algo, Amanda? Acredito que dissertou sobre boa parte. Infelizmente, o tempo é muito curto, né, para conseguirmos entrar nos detalhes, mas o racional e o intuito desse primeiro encontro, a gente dissertou sobre essas questões, né? Não ser um produto de prateleira, o cuidado com todos os pontos do planejamento, a questão do time, né? Muitas pessoas questionando se dá tempo ou não, e a Iris concluiu de maneira que fechou o encontro com o nosso objetivo. Não é uma questão de tempo, se dar ou não, os instrumentos sempre existirão, a legislação tem mutações, é entender a importância para cada família, para cada planejamento. A gente brinca muito, né, que alguns planejadores falam que vão livrar o cliente do inventário e colocam numa execução fiscal depois de anos por questões aí que não são observadas. Infelizmente, é um cobertor muito curto, então só olhar para o ponto tributário e na economia, a gente não consegue trazer essa eficiência numa amplitude por essas questões de alterações constantes, o planejamento feito nesse momento, a necessidade de revisitá-los para que acomode as novas questões aí no âmbito do planejamento. Inclusive, um ponto que a Iris trouxe, eu achei muito interessante. Pensa que a família estruturou em um momento, um planejamento, que a família está num cenário de harmonia, e daqui a pouco começam outras questões. Muito normal, os novos membros, noras, genros, que vão entrando. Mas eu tenho um pacto, mas é aqui, ó, dentro de casa. Onde o planejamento, Amanda, o planejamento é contínuo. Eu tenho planejamento sucessório, planejamento de holding, que eu trabalho 3 anos seguidos, ajustando, casou, separou, faleceu. Isso é uma matéria também que tem que ser tratada. É muito difícil essa situação. O patriarca, a matriarca já doente, já perdendo a capacidade civil, vai poder fazer a doação. Como é que faz? Como é que organiza isso na família? Eu estou num caso agora. A pessoa está com 94 anos, ela não quer doar, um filho acha que tem que doar e o outro não. E está um maior impasse. Como é que eu vou resolver isso? Vou resolver de afogadilho? Vou criar uma holding de qualquer maneira? Não é assim.
E eu só quero até aproveitar, por fim, fazer um comentário de uma matéria que está ligada ao PL da tributação da renda. É um alerta que está sendo discutido muito. Saiu até um artigo na Folha de São Paulo, se eu não me engano, ontem ou anteontem, falando que nós, advogados, estamos fazendo elisões fiscais aí, buscando cobrar no sucesso, redução de tributação sobre dividendos. Achei um artigo muito tendencioso, não gostei, não sei se eu compartilhei no grupo esse artigo, acho que sim, né? Teve até umas provocações, depois eu falei, botei uma matéria aqui, deu uma confusão geral, eu fiquei até isento lá, não queria comentar, mas foi muito bom, acho que valeu como uma luz naquilo que está ocorrendo, viu, Luiz? E aí a todos, quem tem reserva de lucros, quem tem lucros a distribuir, mesmo que não tenha o caixa, faça o ato societário, se pensar na economia do imposto vis-à-vis aí o PL que vai ser sancionado, tem um planejamento fiscal efetivo, sim, daquela empresa que não tem caixa, mas tem reserva de lucro, mas faça o ato societário devido, faça a ata de reunião de sócios, faça assembleia, publique. Não é simplesmente um mecanismo contábil. Veja o contador, não, eu classifico como dividendos a pagar. Eu falei, não é assim. Você tem que fazer o ato societário, isso está na lei, inclusive, no projeto que vai ser sancionado. Você tem que ter o ato societário dando suporte. Isso é um planejamento lícito. E seria um absurdo não ter uma regra transitória de tributação de um lucro que eu gerei no ano base, vamos dizer, até 31 de dezembro de 2025, dentro de um regramento fiscal de tributação, que eu teria, da minha distribuição futura, ter uma tributação em cima dele. Quando eu gerei esse lucro, não tinha essa tributação, o dividendo eu estava livre. Então, a regra transitória do relatório do deputado Lira, eu entendo até que é muito bem apropriada. Fiquei muito preocupado quando o senador Renan Calheiros, que foi relator lá no Senado, começou a falar de pegadinhas, que isso estava errado, que isso ia beneficiar A e B. Não é uma regra de transição correta, que vai ser utilizada até 2028. Eu distribuo o lucro daquilo que eu gerei sem tributação. E aquele acionista que é do exterior, que tem lá já os seus 10% a partir do ano que vem, aí cada um vai ver o seu mecanismo, se vai ter recuperação, se vai ter acordo de bitributação no país onde que ele está em jurisdição, para ter algum tipo de benefício. Mas, falando do aspecto estrutural, de balanço, de situação patrimonial, tendo lucro, distribui. Ou deixa no passivo, mas com ato societário devido, lastreando a decisão e para que não tenha nenhum tipo de questionamento das autoridades fiscais. Eu só queria fazer essa última lembrança, porque isso está muito na praça, está sendo muito discutido, mas, de novo, dentro daquele ambiente, tem que ser feito de maneira correta. A nossa grande materialidade, né, e a importância do advogado trabalhar em conjunto com o contador nesses planejamentos e na vida empresarial como um todo, porque cabe a nós levar esse conhecimento da nossa especialidade, porque vindo uma autuação, alguma outra questão, não tendo a materialidade dessas obrigações, não adianta ter feito só a classificação contábil, né, doutora? A gente trocou bastante essa semana sobre isso. Nós temos a nossa OAB a zelar, mas o contador tem o seu CRC a zelar também, e nós temos que fazer isso em conjunto, cada um no seu campo de atuação, e até havia de um caso recente, só para terminar com o caso prático, de um cliente que teve a orientação do contador, não pague TCMD, e depois a gente vê lá na frente o que vai fazer. Não é assim, né? As secretarias de Fazenda estão com cruzamento direto com a Receita Federal, vem depois um aviso, cadê a guia do TCMD recolhido, e se não fizer by the book, a coisa não funciona. Bom, estamos aqui no nosso horário de encerramento, se alguém tiver alguma outra pergunta para encerrarmos, mas, novamente, agradecer a presença de todos, a participação de todos,
e que o EDTC fique aqui um canal aberto para a gente ter tantas trocas construtivas e que tragam temas. Eu acho que esse assunto do planejamento tem muito ainda a discorrer, né, os PLs a serem sancionados, questões em viés de TCMD, ITBI, tributação de locação internacional. Então, eventualmente, que a gente faça pautas individualizadas sobre algum tema. Então, que tragam também essas sugestões para a gente contribuir e compartilhar as dúvidas, o ponto de vista, o olhar técnico de cada um, a experiência que cada um está enfrentando, né, para superarmos esses novos desafios em conjunto. Bem lembrado, Amanda, e até como eu sugeri, reitero aqui a minha colocação que fiz no início aqui do nosso debate, falei com a Luciana, nós temos que fazer uma palestra quando esse PL for sancionado, são matérias de peso importantes para os clientes e até para nós, como colegas, para o entendimento comum e ouvir as experiências de cada um. A nossa vida é uma troca de experiência, de conhecimento acumulado, e nós vivemos para aprender todos os dias. Então, o aprendizado é constante. Eu na minha idade, eu falei assim, eu quero aprender, eu vou ler mais uma matéria, e isso não pode sair da nossa ideia, da nossa percepção como advogados. A gente tem que aprender todo dia. Perfeito. Muito obrigada, Márcio. Agora eu já estou conseguindo chamá-lo de Márcio nas nossas primeiras reuniões. Por favor. O senhor... Você chama de senhor, me envelhece uns 10 anos. Depois eu daqui a pouco vou almoçar com os meus netos, mas sexta-feira, um tema tão palpitante, eu agora vou descansar um pouquinho, né? Não vou fazer que nem a Iris para jogar beach tênis, mas vou tentar fazer uma pausa. Depois que eu li o currículo doutor dele... Márcio, mas eu sempre dizia o todo mundo seguinte... para cá também, viu? Olha, eu quero só relatar aqui uma... Ele tem experiência, eu não conseguia, não... Não, e a Iris falou que eu vou jogar no Rio, eu estou em São Paulo. No Rio, vamos fazer isso no Rio. Com alegria. Eu quero só descrever aqui que foram muitos elogios, inúmeros elogios. Então, reforço aqui meu agradecimento sempre. O doutor Márcio é um cara que tem que sempre estar aqui com a gente, e eu posso dizer que é o nosso brilhante jurídico, né? Um brilhante, nossa, merece inclusive uma premiação aqui, viu, Luiz? Uma premiação futura aí do IDTC, porque as duas doutor Márcio, foi um sucesso total, muito bacana, obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês e ser membro do IDTC. Ana Lu, que bom. Falar, é muito estranho não ter o seu fechamento com a sua alegria, palavras tão motivacionais. Amanda, sensacional. Doutor Márcio, olha... Eu que venho, assim, de sempre uma visão dentro do tribunal, né, doutor? Minha carreira foi ali, uma carreira dentro das lides, dos conflitos. O que mais me impressiona do IDTC, e eu me sinto muito orgulhosa, muito grata de estar aqui e poder ouvi-los sempre, é que a esperança, sabe, doutor Márcio? Estão dizendo que os tribunais não vão funcionar, que ninguém vai ser atendido nas demandas, o uso indiscriminado da inteligência artificial, formulando sempre respostas padronizadas, e digo erradas, em muitas ocasiões fazendo referência até a julgados. Existe uma crítica muito grande para o profissional sério, aquele que está dizendo como aqui foi dito. Precisamos aguardar, é preciso ver cada caso. Então, quando nós contrariamos essa grande massa padronizada que só quer agradar, visando benefícios imediatos em termos jurídicos, tem uma vasta experiência de que não alcançam o sucesso, não alcançam a estabilidade e, sobretudo, esse respeito à cidadania, que é o que a gente pretende com o ajuste fiscal, buscar essa igualdade tributária. Eu sou esperançosa, doutor. Eu também sou,
eu sou um adepto do Estado Democrático de Direito, Eu acredito piamente na justiça, sou operador do direito, minha primeira formação é como contador, que me trouxe a lide tributária no meu viés profissional. Enquanto a gente não acreditar na justiça, na equidade social e na inteligência humana e naquilo que a gente pode contribuir para a sociedade, aí a sociedade vai estar desesperançada. Então, isso é, inteligência artificial vai até um determinado ponto, mas a inteligência humana é insuperável, e nós temos que reforçar isso a cada dia, em cada trabalho que a gente faz. Perfeito, doutor. Gratidão. E parabenizo a todos, especialmente o senhor e a nossa querida Amanda. Sempre a nossa Íris, né, Amanda? Trazendo a gente para a realidade, conectada com a eficiência das palavras dela. Mas a todos os participantes, nós tivemos alunos, né, querida Íris, que estão iniciando a especialização, então ouvir com experiência e responsabilidade na fala e na atitude dos operadores do direito muda uma visão para eles, para que o mundo acadêmico seja conectado a essa realidade pragmática. Uma ótima sexta a todos, a gente está sempre animado sexta-feira, doutor. Não, tem que animar. Sexta-feira é um dia muito importante, é o fecho, e aí eu quero desejar um bom final de semana a todos, agradecer a audiência, e estou à disposição no privado, no grupo, para tratar dos assuntos que nos são caros e são importantes para a nossa atuação profissional no mercado. Então, a todos tudo de bom, o importante também é ser feliz. Então, vamos aproveitar a sexta-feira. Com certeza. Muito obrigada, ótima sexta-feira a todos. E só para encerrar, mais um só para encerrar, a gente nunca consegue, né? É tão gostoso esse nosso encontro. Agradecer a Lu, que vem conduzindo de uma maneira com tanto foco, com tanto comprometimento, o nosso IDTC. Lu, muito obrigada. Está sendo uma versão de tantas pessoas engajadas, e isso tem muito resultado do seu trabalho, seu foco e comprometimento aqui com o Instituto. Obrigada. Ótima sexta a todos. Obrigada, Amanda. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.